Por que é que a China é socialista? Por que que não cabe à China a classificação de um capitalismo de Estado? Quando se pensa o modelo chinês, existe uma classe trabalhadora organizada, existe os marxistas não gostariam da palavra, mas você vai entender. Existe uma metafísica operária, da classe operária, que está presente naquele Estado e que orienta as escolhas daquele Estado, ou que a gente tem hoje num país que é o segundo país em número de bilionários do mundo, né? Que tirou da miséria 700 milhões de pessoas em bem pouco tempo, com, me parece, economia de mercado. Por que se diz que aquilo é socialismo? O capitalismo só se realiza enquanto forma histórica na medida em que os capitalistas alcançam o poder político, né? Então, Cromwell, ele corta a cabeça do rei na Inglaterra e dali surge mais de 100 anos de reformas institucionais que abrem condições para a lei dos cercamentos, né? E a tomada do poder na Inglaterra pela burguesia, né? Uhum. Então, não existe capitalismo sem capitalistas no poder. Então, o caso da China já começa por aí a diferença. Os capitalistas não estão no poder na China. Quem está no poder na China é um bloco histórico, liderado pelo Partido Comunista e seus aliados, que é a Frente Patriótica, que chega em 49, que inseta que o destino do país é a construção do socialismo e a consecução do comunismo muito mais adiante, né? Então, na China, existem os capitalistas, os bilionários, que, aliás, nos últimos 5 anos, metade dos milionários deixaram a China por conta das políticas e adotadas por Xi Jinping. Então, nesse aspecto, já se coloca um ponto que altamente... O que diferencia muito a China de qualquer outra forma histórica no mundo, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Coreia, etc., e que os capitalistas não estão no poder na China. Então, não existe capitalismo sem capitalismo no poder. Outro ponto é que o capitalismo de Estado, ele é um pleonasmo, porque a moeda é uma criação estatal, o mercado, as suas instituições são criações estatais, e o próprio capitalismo acaba sendo uma criação estatal. Então, falar de capitalismo de Estado é um pleonasmo. Então, não cabe também essa designação, não é nenhuma noção, uma categoria, um conceito, porque não cabe nessa classificação hegeliana do que é conceito, categoria e noção. O capitalismo de Estado não é chega a ser algo até estranho de se ouvir na minha cabeça, né? Apesar que o Lenin trabalha com essa noção, na minha opinião, equivocado, inclusive, porque o Lenin, ele ajuda a trazer, lógico, depois de 100 anos que ele falar sobre isso agora mas ele ajuda a ter uma visão etapista do próprio capitalismo, né? Então, para mim, eu não concordo muito com ele nesse aspecto, concordo em outros, mas não nesse, de uma visão de transição ao socialismo. Mas o etapismo do capitalismo está no Marx também, não está só no Lenin, não? Mas o Marx nos ambos entregam possibilidades de uma visão de processo histórico, de transições, do novo e o velho convivendo em unidades contrários, a noção de combinações entre diferentes formas históricas, gerando uma terceira forma histórica, né? Sabe? Então, ambos nos trazem essa possibilidade. Talvez não seja mais tão preciso, porque o Lenin, ele coloca isso, talvez... ele usa isso dentro de um contexto de necessidade de ampliar o horizonte do setor privado na Rússia, até por conta da existência de recursos ociosos na agricultura. Está falando do primeiro NEP. E da NEP, né? Uhum. De recursos ociosos na agricultura, né? Então, dentro dessa visão, pode caber uma noção de capitalismo de Estado. Pode, eu não concordo. Daria um outro programa só para tratar dessa polêmica. Mas a China não é um capitalismo de Estado, a China é um Estado socialista, né? Eu falo por conta do poder político e por conta da base produtiva e financeira do país serem públicos. A China hoje ela tem 96 conglomerados empresariais estatais controlados pelo Partido Comunista, não pelo Estado, que aqui é uma outra diferença, né? Não é estatal, é público. E o sistema financeiro, que é público também, controlado pelo Partido Comunista. Porque existe uma diferença, né? O State-led Development, como que é a Ásia, que é a própria Alemanha, os próprios Estados Unidos, e as pessoas confundem a China com isso, que a China é mais um modelo do tipo asiático, desenvolvimentismo asiático. Não é. A China é um estado que eu caracterizo como Communist Party-led Development, ou seja, que é uma dinâmica de acumulação baseada no Partido Comunista, né? Então, as diferenças são muito grandes em relação aos estados desenvolvimentistas, e tem essa questão da grande propriedade pública sobre os meios de produção e sobre a finança. O setor privado que existe ao redor dessa propriedade pública não é tão privado assim, até porque
O que nós chamamos de propriedade privada na China não é a mesma da Inglaterra, que a Inglaterra surge após a lei dos cercamentos. E após esse surgimento, existe uma sacralização da propriedade privada na Inglaterra, né? E no Ocidente. Na China, a propriedade privada é uma concessão estatal. São duas formas históricas diferentes. E além disso, esse setor privado que existe na China, que é imenso, inclusive, ele é cada vez mais não público. Por quê? Porque o Partido Comunista ele avança sobre o setor privado. Por exemplo, há 5 anos atrás, somente 5% das ações das grandes empresas privadas chinesas eram públicas, né, do Estado. Hoje, 30% dessas ações são controladas pelo Estado. Então, é um setor privado que vai se tornando cada vez mais não público, dependente dos efeitos de encadeamento gerados no setor público da economia. E o setor público da economia, ele gera os chamados ciclos de acumulação. Além disso, o Partido Comunista ele está presente em todas as empresas não públicas. No setor privado, eu acho que não cola para falar da China, não público. Acima de 100 funcionários, tem que ter um CEO do Partido Comunista, que significa um militante do Partido Comunista influindo nas decisões de investimento privado na China. Então, esse seria um capitalismo muito estranho, só para a gente começar a conversa. Eu vou fazer uma pergunta, depois eu passar para o Valfrido. E quem controla o Partido Comunista? Quem controla o Partido Comunista é a sociedade chinesa, né? Você tem uma herança do modo de produção asiática, daquela meritocracia confuciana que acaba se encarnando no Partido Comunista, né? E esse Partido Comunista, na medida em que é capaz de entregar para a sociedade os resultados esperados pela sociedade, ele continua tendo mandato dos céus, né? Diferentemente da União Soviética, que tinha uma sociedade um tanto quanto amorfa na base daquela sociedade. Na China não, a China tem uma sociedade, a classe trabalhadora, por exemplo, a China é o país que faz mais greves no mundo hoje. E os salários na China cresceram cerca de 170% em 10 anos, acima do PIB, da inflação e da produtividade, né? Então, é um partido comunista que ele é, sim, por mais que possa parecer uma loucura, controlado pela sociedade chinesa. Porque se ele não entregar para a sociedade chinesa aquilo que ele espera dela, ele cai. Assim como caiu toda a dinastia chinesa que não conseguiu entregar as obras públicas necessárias para conter enchente, por exemplo, dos últimos 2000 anos, né? Então, acho que existe um véu por trás daquele Partido Comunista que nós precisamos dar levantar esse véu para olhar aquilo com mais sofisticação, inclusive, eu acho.